Olá, pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais uma aula de geografia. Eu espero que você tenha organizado aí seu material. Nós vamos precisar do livro de geografia, tá, pessoal? Para a gente fazer a correção da tarefa de casa e continuar com o conteúdo. Hoje, na nossa aula de geografia, também a tia Adriana vai disponibilizar para vocês e vamos trabalhar na aula também dois textos complementares. E esses textos são muito importantes vocês estudarem. A tia Adriana vai dar a indicação para vocês imprimirem esse texto. Caso não seja possível imprimir, vocês vão precisar estudar esse texto. Então, vocês estudem aí na tela ou copiar, gente, é muita coisa. Vejam aí com a família de vocês como é que vocês vão fazer para ter esse texto para estudar, tá certo? Mas da melhor forma possível. Se não tiver como fazer a impressão, estudem no computador, mas é muito importante que vocês estudem. Isso é o objetivo principal, tá certo? Conhecimento, um novo conhecimento, e a tia Adriana está buscando outros textos para ajudar a compreensão do conteúdo, tá certo? Então, vamos lá? Muito bem. Então, a correção da tarefa de casa era da página 49. Vocês precisavam fazer essa atividade, tá certo? Ela é respostas pessoais. Depois a tia Adriana vai ver que é aquela que vocês precisavam observar a mudança de um mesmo lugar em momentos diferentes, não é mesmo? Então, vamos lá. Próximo. Não podemos ver o vento, mas podemos senti-lo e podemos também perceber sua ação ao observar a paisagem. Veja a foto, olha lá. Árvore torta por causa da ação constante dos ventos, Macharangape, no Rio Grande do Norte, 2017. Na paisagem mostrada na foto, qual o sentido do vento? Da direita para a esquerda ou da esquerda para a direita? Olha lá, pessoal, da direita para a esquerda. Vocês estão observando? Olha onde é que está o galho e olha para onde está a copa, não é mesmo? Tá, o vento ele vem da direita para a esquerda. Por quê? Porque a árvore está totalmente para o lado da esquerda do observador, tá certo? Que somos nós. Como você chegou a essa conclusão? Percebe-se que o sentido do vento pela posição dos galhos da árvore, como a tia Adriana falou, que estão concentrados à esquerda e pelo tronco que está curvado para a esquerda de quem observa a imagem. Ok? Coloquem o certinho, por favor. 3. Quer saber como o vento se forma? Leia o texto a seguir. Todo mundo sabe que o vento é o ar em movimento, mas o movimento horizontal. O que pouca gente sabe é que o Sol é o grande responsável pela existência dos ventos. O Sol esquenta a Terra esquenta o ar que a rodeia, e o ar quente dilata-se, fica mais leve e sobe, deixando em seu lugar o ar mais pesado, mais frio. José Eduardo Prats, Origem dos Ventos. O que é o vento, afinal? É o ar em movimento horizontal. Isso que é o vento, ok? Olha que legal, mais uma descoberta aí, né, pessoal? B. Numere os quadros na sequência correta do movimento do ar que cria os ventos. Olha aí. O ar quente, os raios do sol esquenta a terra, quente a terra esquenta o ar e o ar frio desce. Olha aí, é aquilo que foi falado na atividade anterior, nós vamos colocar isso na sequência. Qual é a primeira sequência na formação dos ventos, né? Na movimentação dos ventos? Olha aí, como é que vai ficar? Número 1, os raios do sol esquentam a terra. Número 2, quente a terra esquenta o ar. Número 3, o ar quente sobe, o ar frio desce. Ok, pessoal? Então, vamos lá. Em 2015, na página 54 aí, tá, pessoal? Em 2015, o fotógrafo Marcelo Cavalcante realizou uma exposição de fotografias em que reunia suas imagens atuais com imagens dos anos 1920. Olha a diferença de 2015, né? Aliás, de 2020, que foi a primeira foto do mesmo lugar, e depois em 2015. Olha aí que legal, muito legal esse trabalho, pessoal. Tirada por Augusto Malta, conhecido
conhecido fotógrafo da época. Então, esse Augusto Malta, ele era um fotógrafo de 1920, tá? E aí, o fotógrafo Marcelo, dos anos de 2015, o que ele fez? Ele tirou a mesma foto e juntou. Olha que legal, gente, observe isso aí. Para fazer as montagens, Marcelo fotografou os mesmos lugares do Rio de Janeiro que haviam sido fotografados por Malta, aquele fotógrafo lá de 2020, ou de 1920, aliás. Vejam uma dessas fotos. Olha que legal, pessoal. Vista da praia de Ipanema, do Rio de Janeiro, estado do Rio de Janeiro, em 2015 e em 1920. Muitos anos de diferença, né, pessoal? Olhem como é que as pessoas estão vestidas, olha como está a paisagem, olha a areia, olha o tipo de vestimenta, como é que era na época o pessoal passeando na praia. Veja bem a diferença. Sobre o trabalho de unir as imagens de anos diferentes, Marcelo disse: há 2 anos tive a ideia de fotografar a cidade do Rio, seguindo o olhar diferenciado de Augusto Malta. Quem é Augusto Malta? O fotógrafo lá da época, né? De 1920, para que pudéssemos ter uma visão bem aproximada de como a cidade mudou ao longo do século. Que legal, né, pessoal? Que ideia maravilhosa. Circule na imagem em a paisagem mais antiga e de azul a paisagem da atualidade. Então, a mais antiga é de 1920, né, onde tem aquelas pessoas vestidas de forma diferente, toda bem vestida, né, de guarda-chuva por conta da chuva, não era, acho que era porque estava nublado, não dá para a gente perceber diferente. E em azul a paisagem atual, que é o pessoal de biquíni, tudo mais claro. Compare as duas paisagens representadas na imagem e cite 2 mudanças. Quais são? As pessoas deitadas, tomando sol em pé, conversando, tomando banho de mar, por exemplo, na foto de 1920. E as pessoas estão apreciando a vista, né? 2 que permaneciam. 2 permaneciais, quer dizer, que estão na época. Podem ser citados as montanhas, o mar e a areia. Apesar de a areia estar diferente, mas ela continuou ali, né, pessoal? Muito bem. 3. Imagine que você tenha tirado uma fotografia do lugar onde vive e que daqui a 50 anos um fotógrafo retornará a esse local para tirar uma foto, uma nova foto. Imaginem, na imaginação isso aí. O que você gostaria de ver modificado daqui a 50 anos do lugar onde vive? Complete o texto indicando as suas expectativas. Daqui a 50 anos eu espero que, por exemplo, você tirou uma foto aí do jardim da sua casa. Daqui a 50 anos, como que você deseja que está esse lugar? Ou você tirou uma foto lá na catedral, lá na esplanada, ou então em algum lugar aí que você, qualquer lugar, mas daqui a 50 anos, você espera o quê dessa imagem? Ok, pessoal? Então, façam a resposta pessoal. Aí, na página 56, fala assim: assinale os elementos da natureza que podem alterar as paisagens. O que pode alterar a paisagem? Mas são elementos da natureza, tá certo? Não são elementos construídos pelo homem. Elementos da natureza. Vamos lá? As fábricas, os ventos, rodovias, o sol, as casas, as chuvas, os mares, os rios, os parques. Vamos ver. Então, elementos naturais da primeira coluna são os ventos. Da segunda coluna, o sol e a chuva. Da terceira coluna, mares e os rios. Ok? Coloquem correção coletiva. Lembrando que era para assinalar somente os elementos da natureza. Tá bom? Então, ficou os ventos, o sol e as chuvas, os mares e os parques. 2. Complete a legenda das imagens com os elementos da natureza que modificaram as paisagens. Observem aí. O que modificou a paisagem? O rio. Olha lá o que o rio fez. Ele transbordou. Lembra que a Tidrana falou o que é transbordar? Passar da margem, né? Deve ter chovido demais, muita água e transbordou.
Olha lá, plantações alagadas por transbordamento do rio, Londrina, Paraná, 2016. Olha lá, construções de telhados pela ação do vento, olha lá. Olha o que aconteceu com o telhado em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. O vento foi tão forte que as telhas saíram do lugar, não é mesmo? Então, houve uma modificação do que? Da paisagem. Elementos da natureza que modificaram as paisagens. Qual foram os elementos naturais? A água do rio e o vento, não é mesmo? Que a ação do vento fez com que ficasse sem as telhas. Essa construção aí, ok? Coloque em correção coletiva e o certinho, tá certo? E estudar. Próximo, 3. Ligue os elementos da natureza aos hábitos das pessoas. Quando tá chuva, geralmente se usa bota, o sol, a garrafinha com água, né? Porque sentimos muita sede. No calor, gostamos de tomar suco com gelo, refrigerante com gelo, hidratar bastante, água de coco com gelo, não é mesmo? Água de coco geladinha. E no frio, costumamos a tomar sopa quentinha para esquentar o nosso organismo. Isso está na página 57. Coloquem certinho, não esqueçam do certinho e correção coletiva. Combinado, pessoal? E agora, pessoal, a tia Adriana vai começar a trabalhar aquilo que eu havia falado logo no início da aula. 2 fichas complementares e essa aí é a primeira. Então, vocês deverão imprimir e colar no caderno. Vamos lá? Não é para colar no caderno e esquecer. É para estudar, pessoal. Lembra? O estudo arquiva o seu conhecimento aí dentro da sua cabecinha. Você vai estudando e vai arquivando aí. É para fazer prova? Não. Fazer prova é uma consequência que nós precisamos do nosso estudo. Estuda, faz prova, mas o objetivo real do estudo é para você aprender. Quem estuda é quem aprende. Eu falo, pessoal, estuda bastante, tem o estudo diário. É para tia Adriana? Não, não é. É para você. E aquilo que eu estudo, eu vou ganhar. Então, quando a tia Adriana fala estude, não é se preocupando com prova. Prova vai ser uma consequência, você vai ter que fazer, faz parte do roteiro do estudante, né? Faz parte do cotidiano do estudante fazer prova. Mas não é um objetivo só para fazer prova. O objetivo principal é o quê? É você aprender mais sobre aquele conteúdo. Ok, pessoal? Então, vamos lá. Marca texto em mãos. Tá aí grifado onde vai grifar, então a tia Adriana não vai falar, porque você grifa depois, tá bom? A formação dos ventos. A Terra é envolvida por uma camada de ar chamada atmosfera. O ar é uma mistura de gases. Mistura de quais os gases? Oxigênio é um desses gases. Sem o ar, as pessoas, os animais, as plantas não poderiam respirar. O ar também contém gás carbônico. Sem ele, as plantas não podem produzir o seu alimento. Lembram que nós falamos sobre isso? O ar puro não tem cheiro e é quase transparente, pois só conseguimos enxergá-los em grande quantidade. Então, olha a importância do ar, né? O que é o ar? É o que? A Terra é envolvida por uma camada de ar chamada atmosfera. O ar é uma mistura de gases e um desses gases é o oxigênio, tá bom? O ar também contém gás carbônico. Sem ele, as plantas não poderiam produzir o seu alimento. O ar puro não tem cheiro e é quase transparente, pois só conseguimos enxergá-lo em grandes quantidades. Tá certo? O vento. Também percebemos a existência do ar pelo vento, que é o ar em movimento. Ao se movimentar, o ar origina. As brisas que balançam as plantas e ainda nos refrescam. Então, a brisa é aquele ventinho, né? Aquele ar bem suave que nós adoramos. Os ventos fortes que sacodem as árvores e levantam poeira. Lembra aquela árvore lá que nós vimos toda voltada para a esquerda, né? Toda voltada para a esquerda, porque ventos fortes que sacodem as árvores e levantam poeira. E as ventanias são mais fortes ainda, que arrastam coisas e lugares por onde passam. E aí, para um pouquinho aí.
Você gosta mais da brisa, dos ventos fortes ou dos vendavais? O que você prefere? Qual é a diferença entre eles? Não é mesmo? Presta atenção se você, ao andar ou for em algum lugar, você observou a brisa, um vento mais forte ou um vendaval, tá certo? Todos sabem que o vento é o ar em movimento, mas o movimento horizontal. O que poucos sabem é que o Sol é o grande responsável pela existência dos ventos, que nós já falamos isso na atividade anterior lá do livro. Esse vai e vem das massas de ar formam o vento. Para nossa proteção e para melhores condições de vida, é necessário o estudo sobre os ventos. Olha aí, pessoal, olha o Sol aí. Qual que é a função do Sol, né, para gerar o vento? Olha aí as setinhas, tá vendo? Ó, o ar frio, o vento, o ar quente e o ar frio. Então, sobe, não é mesmo? O ar frio sobe. Aquela explicação que nós vimos lá no livro, ok? Próximo. Os ventos podem receber várias classificações. De maneira informal, eles podem ser calmaria, ocorre quando não é possível perceber a movimentação do ar. Nessa forma, os elementos da paisagem permanecem imóveis e toda fumaça se eleva no sentido vertical. Então, quer dizer, é aquela calmaria, a gente nem percebe, às vezes a gente olha assim, vocês já tiveram essa impressão? Olha para uma árvore e parece que não está tendo nem vento, porque ela não se mexe. O vento fraco apresenta-se de forma modesta. É possível percebê-lo através do sentido e dos elementos da paisagem que se movem. Nesse tipo de vento, a velocidade oscila entre 7 e 18 km por hora. Aquele ventinho fraco, que você vê aquela brisa, o movimento de um papel, né? Algo bem calmo. Vento moderado. Desenvolve ventos com maior intensidade, capazes de transportar poeiras, folhas e alguns tipos de lixo no chão, além dos galhos das árvores. Nesse caso, a velocidade que apresenta varia entre 19 e 35 km por hora. É aquele vento que a gente já observa a árvore mexer, a gente já observa um determinado lixo sair de um lugar para o outro. Então, é um vento ainda moderado, que a gente também gosta. Vento forte. O vento desenvolve uma velocidade grande, por isso tem capacidade de mover os galhos mais fortes das árvores, provocando às vezes o seu rompimento. Quando cai, quando vai chover, ou então tem aquela ventania muito, né? O vento forte, e aí cai por cima de carros, derruba algumas coisas, precisa chamar bombeiro. Tá falando desse vento forte aí. Nessa classificação, os ventos podem atingir velocidades que variam de 36 a 44 km por hora. E tempestades? Tempestades, pessoal, o que será? Ventos com grande intensidade e poder de destruição, pois provocam a queda de árvores e galhos, além de destruir, em alguns casos, muros, telhados, casas e uma série de outros incidentes. Na tempestade, os ventos alcançam velocidades que oscilam entre 45 e 90 km por hora. Ok, pessoal? Então, nós falamos dos diferentes tipos de vento, como eles podem ser classificados: em calmaria, em vento fraco, em vento moderado, em vento forte. A tia Adriana falou que os galhos das árvores também podem cair no vento forte, né? Aqueles galhos um pouco mais pesados do que somente as folhas. Na tempestade é que ocorre aquela destruição, de cair árvores, de fazer aquela bagunça toda, de mover realmente a árvore lá da raiz no chão. Tá certo, pessoal? Que é onde os ventos oscilam, né? Podem acontecer de 45 a 90 km por hora. Muito bem. E a segunda ficha complementar, pessoal, vai falar do quê? A natureza transforma a paisagem. A ação do vento e da água, as erupções vulcânicas, os terremotos, por exemplo, modificam as paisagens. Então, quer dizer, o tempo todo a natureza pode transformar a paisagem também, não só o homem, construindo, fazendo prédios, modificando estradas, fazendo estrada, mas a natureza também transforma a paisagem. Vai falar sobre isso aí.
O vento e a água desgastam os materiais que compõem as rochas da superfície terrestre. Então, quer dizer, o vento bate, a água vem e vai transformando os materiais que compõem as rochas da superfície terrestre. Sabe aquela coisa? Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura? Então, vai transformando, vai fazendo, como é que fala? Erupções vulcânicas, né? Naqueles lugares, naquelas rochas. Os materiais originados desse processo acumulam-se em outros pontos da superfície. Então, esses materiais que vão caindo, eles com a ação do vento, eles vão saindo daquele lugar e são transportados para outro lugar da superfície. É isso que está falando aí. Os materiais originados desse processo acumulam-se em outros lugares da superfície. O vento e a água levam milhares de anos para alterar a paisagem. Então, quer dizer, é aquilo que a Tidrana falou. A água bate, vai lá, né? A onda vai batendo, vai batendo. Ela não transforma em 1 hora, em 2 horas, em um dia. Não, é em anos, demora. O vento, a mesma coisa. O vento e a água levam milhares de anos para alterar a paisagem. Para aquela paisagem mudar, demora muito, não é uma ação rápida. Essa formação rochosa, conhecida como pedra furada, foi esculpida pela ação do vento e da água no litoral do município de Jijoca, de Jericoacoara, estado do Ceará. Que legal, né, pessoal? Esse lugar aí é lindo, maravilhoso. As erupções vulcânicas e os terremotos podem provocar aberturas ou fendas na superfície terrestre e pode gerar rebaixamento ou elevações dos terrenos. Ou tremores causados pelos terremotos também podem destruir construções em pouco tempo, alterando rapidamente as paisagens. Então, o que acontece? Olha aí, pessoal, observe na foto 2 a cidade de Amarice após a ocorrência de um terremoto em 2016. Olha como era a cidade, pessoal. Amatrice, em 2015. Olha como é que ela era em 2016, como é que ela ficou em 2016 depois de um terremoto. Então, pessoal, olha só, nós vimos que a água, o vento, ela demora para transformar uma paisagem. E já o terremoto, que também é algo da natureza, que é uma erupção vulcânica, os terremotos, eles podem o quê? Transformar rapidamente, em minutos, em segundos, ele transforma a paisagem. Então, há elementos naturais que transformam a paisagem de modo devagar, de forma lenta, não é mesmo? Que a água, os ventos e o sol também. E tem transformações naturais, como os terremotos, as erupções vulcânicas, que ela pode transformar rapidamente uma paisagem, né? Uma chuva muito forte também transforma rapidamente a paisagem de um determinado. Pessoal, depois que você tiver feito as atividades, a lição de casa é página 29 a 31 do livro Lição de Casa de Geografia. Não esqueçam, façam o estudo diário e a atividade do livro Lição de Casa. Não deixem de estudar. Beijinho no coração de vocês e até a próxima aula de Geografia. Beijinho, fiquem com Deus.